Quero mais uma vez agradecer aos companheiros do PSOL, vou me aproximar, pelo convite, né, e pela possibilidade de conversar com vocês sobre o ecossocialismo. Quero mais uma vez felicitar os companheiros do setorial por essa magnífica revista. Realmente, francamente, não conheço nenhuma outra revista, nenhum outro país que tenha essa qualidade e essa dinâmica ecossocialista como essa. Então, parabéns. Continue. Então, o tema que me pediram conversar com vocês começa com essa palavra de ordem, né? Ecossocialismo ou barbárie. Então, vale a pena a gente se lembrar daquela palavra de ordem de Rosa Luxemburgo, né? Socialismo ou barbárie. Foi muito importante na história do pensamento marxista, porque ela marcou uma maneira de pensar a história do ponto de vista revolucionário, na qual o futuro não é garantido, né? O futuro socialista da humanidade não está garantido pelas leis da história, as leis da dialética, as contradições do capitalismo, etc., né? É uma possibilidade histórica, uma possibilidade objetiva, né? Agora, existe outra possibilidade, né? Que é a barbárie, né? Então, isso é muito importante ver que tem essa bifurcação, que é um termo que usava muito meu amigo Daniel Pensaí, né? Uma bifurcação, em diferentes momentos históricos, há bifurcação. E o que aconteceu na Alemanha com a derrota do socialismo em 1919, quando Rosa Luxemburgo foi assassinada, nós sabemos, 14 anos mais tarde, o nazismo no poder. E mais uns anos depois, Segunda Guerra Mundial. Milhões de mortos, né? A barbárie capitalista na sua forma mais terrível, né? Então foi profético o que ela disse, né? Bem, hoje em dia, diante de uma bifurcação semelhante, né? Só que a barbárie que nos está ameaçando é um tipo especial de barbárie que Rosa Luxemburgo não tinha previsto, que a gente poderia chamar a barbárie da catástrofe ecológica, né? O que é isso, né? Nós sabemos que a crise ecológica é algo que está se agravando, né? O envenenamento da água, do ar, da terra, desaparecimento da biodiversidade, das espécies, né? E, por cima de tudo, o maior perigo, que é chamado aquecimento global, né? Mudança climática. O que é mudança climática? Bom, o que ela significa, né? E já começou, né? A mudança climática já começou, e dentro de algumas dezenas de anos pode se tornar já irreversível, né? Bom, ela pode levar à desertificação, né? Quer dizer, alguns cientistas já calcularam que o deserto do Saara vai chegar até as portas de Roma, né? Desertificação, redução dramática das fontes de água, né? E, ainda por cima, subida do nível do mar, né? Em consequência do derretimento dos gelos do Polo Sul e do Polo Norte. Se 1 ou 2 metros, se o nível do mar subir 1 ou 2 metros, se calcula que as principais cidades da civilização humana, Nova York, Londres, Hong Kong, Veneza, Amsterdã, Rio de Janeiro, Recife, etc., vão ficar debaixo da água. E se derreter o conjunto do gelo dos polos, o nível do mar vai subir de 70 metros. Claro, não vai acontecer a semana que vem, né? Mas é um perigo real, né? É uma ameaça inédita na história da humanidade. E
Isso é o que significa barbárie ecológica, barbárie da catástrofe ecológica. Bem, nós sabemos que isso resulta, o aquecimento global resulta da emissão de gases, né, com efeito de serra, e os cientistas, né, efeito de estufa. Acho que a posição da caixa, porque a caixa está virada para ele, aí pronto. Alô? Eita. Calma, calma, mineiro, calma. Pode baixar um pouquinho, tá bom? Melhorou? Melhorou? Bom. Efeito estufa, desculpe. O meu português já não é aquele, sabe? Depois de 40 anos na França, meu português era mais aquele. Efeito estufa. Os cientistas dizem que é resultado da ação humana, né? Que é verdade, quer dizer, a queima dos combustíveis fósseis, né? O petróleo, o carvão e o gás, que manda esses gases de efeito de estufa lá para a atmosfera, que provocam o aquecimento global. Só que dizer que é produto da ação humana é cientificamente certo, mas politicamente meio curto, porque a humanidade já vive nesse planeta há dezenas de milhares de anos. E o problema da mudança climática vem de há 150, 200 anos talvez, e se agravou, isto é, começou com a Revolução Industrial e o capitalismo industrial moderno, e se agravou muito nos últimos 30 anos com a globalização capitalista neoliberal. Então, o que nós dizemos é que o culpado dessa ameaça sem precedente, né, não é a ação humana em geral, né? É o modo de produção capitalista, industrial, moderno, né? Essa que é a verdade, né? Que tem que ser dita e explicada. Bem, então é uma ameaça realmente sem precedente na história da humanidade. Quer dizer, nunca houve uma ameaça desse tipo tão grande sobre a vida humana nesse planeta. E fica a pergunta, o que nós vamos fazer se o planeta já se tornar inviável para a vida humana, né? Agora, parece que há um relatório secreto do Pentágono, de alguns anos atrás, onde eles se colocaram essa pergunta, né? Quer dizer, se a catástrofe ecológica se realizar, se a vida humana ficar complicada nesse planeta, o que a gente faz? Então a proposta deles é a seguinte: vamos mandar um foguete para o planeta Marte, né? Para ver se lá eles conseguem sobreviver. E nesse foguete vai o presidente dos Estados Unidos, né? O Estado-Maior do Exército, alguns cientistas, alguns membros do Senado, alguns banqueiros e tal. Nós não estamos convidados a essa viagem, né? E francamente não estamos muito interessados nela. Bom, mas seriamente é uma ameaça realmente grave, né? Essa da barbárie ecológica. Bom, os governos capitalistas são obrigados a reconhecer o problema, né? Porque há um consenso entre os científicos, né? No tal painel internacional dos estudiosos da mudança climática, né? De que o problema está se tornando cada vez mais grave. E o que fazem esses governos que representam, na sua esmagadora maioria, os interesses do capitalismo, os interesses do sistema? Bom, eles se reúnem cada tantos anos para discutir do problema, né? Se reuniram em Copenhague, se reuniram em Cancún, na praia, se reuniram, enfim, na África do Sul e ultimamente se reuniram no Rio, né? Rio mais 20. Aí todos os representantes dos governos do mundo estavam lá, né? E todos chegaram a um acordo, né? Que a situação é grave e que é muito urgente não fazer nada, né? Essa foi a conclusão efetiva do Rio mais 20, né? Quer dizer, houve todo um discurso, precisamos desenvolver a economia verde, convencer os capitalistas a investir na energia eólica, enfim, coisas desse tipo, mas nenhum compromisso concreto dos governos de tomar medidas drásticas, enérgicas, para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e, portanto, tentar reduzir o processo do aquecimento global, né? Então, Rio mais 20 como
as outras conferências anteriores foram montanhas que pariram um rato. Né? E por quê? Por que isso acontece? Né? Cada governo tem uma explicação. O governo americano diz, olha, nós não tomamos medidas porque os chineses não estão tomando medidas, e eles é que estão poluindo mais do que nós. Né? E os chineses dizem, bom, os Estados Unidos já vem poluindo há um século, então eles é que têm que tomar medidas. E como eles não estão tomando, nós também não vamos tomar. Né? E a Europa, então, diz, bom, já que a China e os Estados Unidos são os principais responsáveis da emissão de gases não estão fazendo nada, o que nós europeus podemos fazer? Né? Então todos estão de acordo em não fazer nada. Infelizmente, essa é a situação. Então a gente pode achar que eles são estúpidos, ou que eles são cegos. Né? E é verdade que há nesses governos e nos interesses capitalistas que eles representam uma atitude que é parecido com aquele dos reis da França. Né? O rei, acho que era Luís XV, penúltimo rei da França, teve uma frase famosa, né? Ele diz, depois de mim vai vir o dilúvio. Né? Quer dizer, enquanto eu viver, eu aproveito que eu sou monarca absoluto. Depois de mim vai vir, sei lá, revolução, guerra, qualquer coisa, mas depois de mim o dilúvio. Então essa é um pouco a atitude dos capitalistas, né? Dos banqueiros, das companhias de petróleo, enfim. Então, por enquanto, é ganhar lucro, acumular o capital e depois já não é nosso problema. Bem, então isso não é só questão de má vontade, de burrice, mas é uma questão sistêmica. Quer dizer, o sistema capitalista é um sistema intrinsecamente perverso, como diziam meus amigos da teologia da libertação. Ele é incompatível com a natureza, ele é incompatível com a defesa dos equilíbrios ecológicos, né? Porque ele não pode existir sem expansão ao infinito, sem acumulação ao infinito, sem produção ao infinito de bens cada vez menos úteis, né? Sem promoção obsessiva do consumismo, né? De bens também cada vez menos significantes. Bom, essa é a lógica, né? E um capitalista que não participa dessa luta, dessa concorrência desenfreada, dessa acumulação, ele fica fora dos negócios, né? Ele vai ser marginalizado. Então, nós temos que, se nós queremos impedir a catástrofe, se nós queremos impedir a barbárie ecológica, nós temos que pensar em alternativas radicais. Alternativas radicais são aquelas que vão na raiz do problema. E qual é a raiz do problema? É o sistema capitalista, né? Então nós vamos pensar em soluções que sejam anticapitalistas, né? E pós-capitalistas. E aí vem a nossa proposta, que é o ecossocialismo. Deixa eu só tirar o meu relógio. Então, o que é o ecossocialismo? Né? O que é o ecossocialismo? Ele implica numa crítica, não é? Uma discussão crítica, não é? Com as correntes ecológicas dominantes. Né? O que domina na ecologia hoje em dia, infelizmente, né? Os partidos verdes são um exemplo disso, é pensar em soluções ecológicas compatíveis com o mercado, portanto compatíveis com o sistema, né? E já está fartamente demonstrado que isso não funciona, né? Essas soluções que são compatíveis com o mercado não são capazes de enfrentar a magnitude do problema, né? Porque para conseguir brecar, né, esse processo, precisamos de transformações profundas, radicais, né? E essas transformações não são possíveis no quadro do capitalismo. Bom, então temos que discutir, criticar, polemizar com digamos, a ecologia compatível com o mercado, a ecologia que não é socialista, uma ecologia que é do desenvolvimento sustentável capitalista. Por outro lado, nós também temos que discutir com uma certa visão atrasada do marxismo, uma visão pré-ecológica, né, que predominou muito tempo na esquerda e no movimento operário. Então, temos que renovar tanto a ecologia como o marxismo, como o socialismo, né?
Então nós achamos que um socialismo que não seja ecológico, né, não está à altura dos desafios do século XXI. E uma ecologia que não é socialista é incapaz de enfrentar a crise que se aproxima, né? Então a gente tem que levar essa esse duplo combate, né? Que também é um combate para convencer, né? Convencer os ecologistas que eles têm que pensar em termos anticapitalistas. E convencer a esquerda que a ecologia não é um detalhe, né? É uma questão fundamental do futuro da humanidade no século XXI. Então, essa é a nossa dupla tarefa enquanto ecossocialistas. Agora, no que se relaciona com o marxismo, né? O que o ecossocialismo traz de novo? Quer dizer, o ecossocialismo parte do método marxista, do programa marxista, né? Ele se inspira da análise marxista do capitalismo, mas ele coloca em questão certas concepções que tiveram muito peso no marxismo, né? Em toda a história do marxismo, e que começam já com alguns textos, por exemplo, de Engels, né? Engels, no livro dele, do Anti-Düring, é um livro muito importante. Bom, ele tem alguns parágrafos que diz assim: bom, o que é socialismo? O socialismo é os trabalhadores, né, a população que se apropria das forças produtivas criadas pelo capitalismo, né, que estão sendo freadas, que se enfrentam com as relações de produção capitalistas, né, que são um obstáculo ao desenvolvimento das forças produtivas. E uma vez que os trabalhadores tomam posse, né, das forças produtivas e eliminam esse obstáculo, que são as relações de produção capitalista, propriedade privada, vamos poder ter um livre desenvolvimento das forças produtivas, né? Isso está lá no Anti-Düring. Bom, a gente tem que colocar isso em questão, né? Por quê? Porque as tais forças produtivas não são neutras, né? As forças produtivas criadas pelo capitalismo, elas correspondem aos interesses do capitalismo e não da população, né? E elas são responsáveis pelos problemas ecológicos, elas são responsáveis pela catástrofe ecológica que se aproxima, né? Porque, por exemplo, elas são baseadas todas nas energias fósseis, né? No petróleo, no carvão, né? Etc. Então, o que significa isso? Quando nós pensamos no socialismo ou na revolução socialista, nós temos que pensar em mudar as relações de produção, né? Em vez da propriedade privada, a propriedade coletiva, mas nós temos que pensar também em mudar o aparelho produtivo radicalmente, né? Porque esse aparelho produtivo é destruidor da natureza. Isso implica algo que é uma transformação profunda, né, do aparelho tecnológico, do aparelho produtivo, das fontes de energia. Marx, nós falamos disso hoje pela tarde, Marx dizia que os trabalhadores não podem se apropriar do aparelho de Estado burguês, tem que quebrar ele e criar uma outra forma de poder. Eu acho que isso se aplica de outra forma ao aparelho produtivo, né? Quer dizer, os trabalhadores não podem se apropriar num processo de transição ao socialismo do aparelho produtivo capitalista, né? Eles têm que transformá-lo profundamente, né? Radicalmente, e criar uma nova tecnologia, né? Novas fontes de energia, as fontes de energia renováveis, por exemplo, né? Um outro tipo de funcionamento do aparelho produtivo. E não é só isso, a gente tem que pensar um novo padrão de consumo, né? O padrão de consumo atual é insustentável. Não porque o povo está comendo demais, não é isso, pelo contrário, né? É porque, primeiro, existe na elite dominante, na oligarquia dominante, um esbanjamento, né, terrível do que se pode chamar o consumo ostentatório, né? É um iate ainda maior do que o do vizinho, um automóvel maior do que o do vizinho, um palacete mais luxuoso, etc. Quer dizer, o consumo ostentatório das classes dominantes consome quantidades enormes de energia, de matéria-prima, etc. Além disso, o capitalismo destrói inutilmente, quer dizer, esbanja inutilmente uma enorme quantidade de matéria-prima e de energia, né, para produzir objetos inúteis, né? E a lista dos objetos inúteis é enorme, vocês todos podem fazer ela, né? Ela é fantástica. Agora, além dos objetos inúteis,
O capitalismo tem um outro truque, que se chama a obsolescência programada, né? O que é isso? Então, vou dar um exemplo que todo mundo conhece. A minha mãe tinha uma geladeira, né, que ela comprou há muitos anos e durou 40 anos. Né? Beleza. Hoje as geladeiras duram 4 anos, no melhor dos casos. Né? Depois quebra. Por quê? Porque é do interesse dos capitalistas que a geladeira não dure muito tempo. Quanto menos ela dura, mais as pessoas têm que comprar mais e mais geladeiras. Né? Então, é do interesse racional do capitalista, temos o seu cálculo de lucros e perdas e tal, de produzir objetos de uso comum cada vez mais, se tornam mais rapidamente obsoletos. Né? Obviamente isso não é do interesse das pessoas, do público, dos consumidores, né? Mas essa é a lógica do capital. E um capitalista, produtor de geladeiras, que produzisse umas geladeiras que duram 40 anos, iria à falência. Né? Iria à falência. Então, dentro do capitalismo não é possível. Né? Bem, tudo isso é a lógica do que nós chamamos de consumismo capitalista. Então, a gente tem que pensar numa mudança radical do padrão de consumo, tendo em vista a produção de bens de uso, e não simplesmente mercadorias, bens de uso, que respondem a verdadeiras necessidades sociais. Bem, agora, bom, isso então, mudança das relações de produção, das forças produtivas, do padrão de consumo, do padrão de transporte, porque o transporte atual é totalmente irracional, baseado no automóvel individual, né, que é produtor de gases, né, de emissões de gases. Bom, então, e etc. Quer dizer, a gente pode fazer uma longa lista de coisas, né? Então, a gente se dá conta que o projeto ecossocialista implica numa mudança muito ampla, não é? Quer dizer, não é só mudar as formas de propriedade, claro, isso é fundamental, né? Mas é preciso mudar muitas outras coisas. Então, o que está em jogo é um novo projeto de civilização, no lugar da civilização industrial capitalista moderna ocidental, né? Uma civilização da solidariedade, da democracia, do socialismo, da relação com a natureza, né? Então, do bem viver, obrigado, como dizem os nossos irmãos indígenas. Bom, tudo isso é um projeto radical, né? E é um projeto revolucionário. Agora, como é que a gente entende revolução? E aí eu costumo citar uma frase de Walter Benjamin, que diz o seguinte, nas teses dele de 1940, ele diz assim: bom, a gente tem o hábito de dizer que as revoluções são a locomotiva da história, mas talvez a coisa seja um pouco diferente, né? Talvez as revoluções sejam a humanidade que tira os freios de urgência para parar o trem. Eu acho que isso é muito atual, né, frente ao problema ecológico. Nós estamos todos no trem da civilização industrial capitalista moderna. Esse trem está indo a uma rapidez crescente para o brejo, ou melhor, pior que o brejo, para um abismo, né? Esse abismo se chama catástrofe ecológica, né? Está lá em frente, não se sabe quantos anos, 20, 30, 40, mas está se aproximando. Bom, então a revolução é isso, quer dizer, parar essa corrida suicida da civilização capitalista para a catástrofe. Bem, agora, a ideia fundamental do ecossocialismo não tem nada de complicado, quer dizer, é a ideia de que as decisões sobre o que nós vamos produzir, o que nós vamos consumir, como é que nós vamos nos transportar, não vão mais ser decididas por uma oligarquia capitalista em nome do mercado, né? Os banqueiros, os empresários, as multinacionais do petróleo, não são eles que vão decidir o que devemos produzir e consumir. É a própria população, né? É a própria população que deve democraticamente decidir o que produzimos, o que consumimos, como nos transportamos, etc. Né? Depois de uma discussão em que vários pontos de vista são apresentados, a população é que decide, né? Mas para isso, obviamente, ela precisa ter o controle dos meios de produção, né? Evidentemente. Precisa ter o controle dos meios de produção e, em função disso, reorganizar a produção em outras bases, com outras fontes de energia e com outro tipo de produtos e de bens de consumo, de bens de uso. Bem,
isso eu acho que é o que a gente pode dizer sobre a utopia, se quiser, né? A utopia ecossocialista. Utopia não no sentido de uma coisa impossível, mas um projeto que serve de horizonte para a nossa ação dia a dia, né? Agora, o ecossocialismo, infelizmente, ele não vai cair do céu, né? Então, ele tem que ser preparado aqui e agora, né? Então, a gente tem que começar essa caminhada, essa luta pelo ecossocialismo aqui e agora, né? Em cada lugar, né? No Ceará, em Fortaleza, né? Em Paris, onde a gente vive, né? A gente tem que levantar, digamos, tem que organizar, né? E participar de lutas que são limitadas, locais às vezes, mas que têm um significado socioecológico, né? E aqui no Brasil há muitas dessas lutas, né? Por exemplo, a luta do MST contra os agrotóxicos, né? Isso é uma luta que é social e ecológica ao mesmo tempo. Ou a luta dos indígenas e dos camponeses para defender a floresta amazônica contra o agronegócio, as multinacionais, etc., né? Essa é uma luta social e ecológica ao mesmo tempo, né? Que tem mesmo um sentido socialista, né? Porque parte da ideia é que a floresta é um bem comum, né? Dos povos da floresta, né? E do povo brasileiro, né? Então, ela tem um germe de socialismo. E não é por casualidade que o precursor brasileiro do ecossocialismo, Chico Mendes, né? Que era ecologista e socialista, revolucionário, né? Foi quem organizou, né, aquela formidável aliança dos povos da floresta da Amazônia para lutar contra o desmatamento. Bem, esse é um exemplo, né? Esses são exemplos de lutas socioecológicas, de lutas que vão plantando semente do que poderá ser, esperamos, né, uma possibilidade, o futuro ecossocialista da humanidade. E não é só no Brasil, evidentemente, toda a América Latina. E nessa luta, os movimentos camponeses e indígenas estão na vanguarda, né? Realmente, seja no Equador, no Peru, na Bolívia, no México, no Brasil, né? Quer dizer, são os movimentos camponeses e indígenas que estão na vanguarda dessas lutas socioecológicas para defender os rios, a terra, a floresta, não é? Contra as multinacionais, o petróleo, das minas, o agronegócio, etc. Então, é muito importante, né, participar, encorajar, apoiar esse tipo de luta, porque é delas que depende, né, se vai ou não haver um futuro ecossocialista para a humanidade. Obrigado. Obrigado, companheiro. Vamos aqui abrir para o debate, mas isso exatamente passar para você. Eu queria, antes de abrir, o Renato também já se inscreveu, passar aqui para a Soraya, Rafael, passar aqui para a Soraya para ela fazer aqui as considerações, até trazendo um pouco da experiência que a própria Soraya tem dessa militância, tá certo? Vamos dizer, trazendo a questão, talvez seja isso, né, para a nossa realidade, não é, e para as nossas lutas locais. Para quem chegou agora, nós também estamos fazendo o relançamento, porque essa revista foi lançada na campanha, na campanha do Renato, exatamente lá na Barra do Ceará. Quando nós fizemos a primeira jornada ecossocialista, nós fizemos o lançamento da revista, né? Então, é uma revista de artigos, né? São vários artigos abordando desde temas mais teóricos acerca do ecossocialismo até temas mais práticos e atuais, como a questão dos agrotóxicos, como a questão das cidades, né? E também a questão do Código Florestal está aqui presente, né? Então, eu vou passar para a Soraya para fazer suas considerações, é o tempo que eu ouvi e volta, e depois então eu abro. Sim, pronto. A Andrea pede para lembrar que quem estiver aí assistindo pela internet pode passar também a pergunta que ela repassa aqui para a nossa mesa, tá ok? Boa noite. Boa noite. É um grande prazer, então,
estar nesse diálogo hoje com o Lovi e João. E acho que essa semana tem sido, essas 2 semanas, uma jornada de apresentação do pessoal sobre diversas perspectivas, né? O núcleo de educação, o núcleo Rosa de Luxemburgo apresentou sobre a perspectiva da luta das mulheres, do feminismo. E acho que a minha fala é um pouco a apresentação do pessoal, sobretudo do pessoal do Ceará, né? Que tem também um traço marcante do ecossocialismo na sua construção e na sua história, também para quem está se aproximando, né? Então, diferente de uma esquerda mais tradicional, para a gente a questão ambiental ela nunca foi tratada como um acessório, como muitas vezes ela é tratada, como uma questão, assim, a gente brincava das notas de partidos de esquerda, que ao final de uma análise econômica profunda falava alguma coisa de sustentabilidade, que era suficiente para dar conta da dimensão ambiental. Na verdade, a nossa compreensão do socialismo vem como a questão ambiental como uma questão central, né? É claro que, como o Lovi colocou, essa visão produtivista presente na esquerda, não só na esquerda brasileira, mas em várias esquerdas no mundo, decorre do próprio pensamento na sua falta de atualização, né? Eu estou vendo aqui o Ireleno, por exemplo, que é da economia, professor da economia, e a economia fez uma mudança profunda ao longo da sua história, porque a economia tratava os bens como os bens livres, né? Quando eu me lembro, como estudante de área de pesca, eu ia estudar um determinado empreendimento econômico na área de pesca, agricultura. Aí quando falava da água, água bem livre. Quando falava de terra, na agricultura, na agronomia, terra bem livre. E essa mudança aconteceu, né? Completamente com a questão da internalização dos custos, o surgimento da economia ecológica, né? E então, assim, essa mudança acontece e ela é necessária também nesse arcabouço de esquerda. Quer dizer, esses dilemas não estavam postos para esses pensadores. Os limites impostos à exploração dos recursos naturais não estava dado. Eu sou estudante de engenharia de pesca em 1900, eu digo isso porque para mim é um espanto. Nos anos 80 havia ainda professores que falavam em recursos pesqueiros como inesgotáveis. Isso é muito recente. Então, é compreensível que essa esquerda tenha esse arcabouço economicista, produtivista, e que não conseguisse internalizar com a centralidade que se manifesta na atualidade a questão ambiental. No entanto, a crise que nós vivemos hoje, né, que aflora a partir de 2008, inicialmente também tratada como somente uma crise econômica, ela se mostrou na sua profundidade como uma crise sistêmica. Ela é uma crise econômica, mas é também uma crise do modelo e do padrão energético baseado em combustíveis fósseis. Ela é uma crise alimentar. Ela é uma crise sistêmica, ela se expressa como uma crise sistêmica e coloca justamente que o que está em crise é esse modelo de civilização. Daí a necessidade e a urgência de um projeto civilizatório e que tenha a questão ambiental como uma centralidade e não mais como um acessório ou um apêndice de uma leitura econômica. Então, esse entendimento ele existe por parte do PSOL, e muito no Ceará. Né? Por quê? Porque nós somos lutadores que viemos do socioambientalismo. Né? Somos herdeiros do socioambientalismo que veio da Amazônia, as lutas, como o Lovi também falou. Por exemplo, na nossa história aqui do Instituto Terra Mar, André, hoje uma afiliada da qual eu também fiz parte, que foi fundada em 1993, nossa formulação de pensamento foi a mesma do Chico Mendes. Não existirá a floresta e o seringal sem os seringueiros.
E nós trouxemos isso para os povos do Mar do Ceará. Não haverá zona costeira sem os povos do Mar do Ceará. Para proteger os mares, os manguezais, os ecossistemas costeiros, só a presença dessas populações, a afirmação da presença dessas populações vai assegurar a manutenção desse patrimônio de biodiversidade. E assim foi. E isso nos trouxe a luta por território, a luta por direitos, né? A luta por professora Maria do Céu aqui, a luta contra a pesca predatória e tal. Mas se nós fizermos uma leitura, todos os biomas brasileiros têm essa tradição. Nós temos o Cerrado, a Caatinga, a zona costeira, o bioma marinho, o costeiro, os Pampas, o Pantanal, a Amazônia, e associado a esses biomas nós vamos encontrar uma sociodiversidade que no modo de vida que estabeleceu com esses ecossistemas, garantiu a manutenção desses ecossistemas. São vazanteiros, ribeirinhos, jangadeiros, caiçaras, geraizeiros, pantaneiros. Bom, enfim, são dezenas de populações chamadas tradicionais, entendendo o conceito tradicional como aquela que tem uma relação de vida com a manutenção desses ecossistemas, desses biomas. Então, isso é fundamental para a afirmação de um projeto ecossocialista no Brasil. O nosso ecossocialismo ainda tem esse traço, quer dizer, nós só poderíamos afirmar um modelo, né, para esse Brasil mega diverso e biodiverso se a gente conseguir pensar essa sociodiversidade juntos, a afirmação desse vínculo, né? E muitos interpretaram o darwinismo dizendo que só sobreviverá a catástrofe, né, numa perspectiva evolutiva, os mais aptos. Não são os mais aptos, são os mais adaptáveis. E aí eu perguntaria, quem são os mais adaptáveis a esse futuro que se constrói? São sociedades hiperconsumistas ou são sociedades simples? São sociedades que conseguem produzir o seu modo de vida em consonância com a manutenção desses ecossistemas e dessa biodiversidade. Porque a sociedade industrial, urbana, aos moldes do que a gente conhece, ela viveu uma profunda apartação e alienação dessa vida natural, né? Da água, desses bens naturais que vêm da manutenção desses ecossistemas. Então esse é um desafio para a nossa esquerda. E o pessoal, ele surge em 2005 também no confronto, se colocando como alternativa a uma esquerda que tem como perspectiva maior a questão do crescimento e da distribuição, um modelo desenvolvimentista centrado no crescimento econômico e na distribuição de renda, que é no que se transformou o petismo. Então, não só o mensalão motivou a criação do PT, do PSOL, como alternativa ética, com aqueles que não conseguiam se alinhar com essa conduta, não só as questões sociais, como a reforma da Previdência nos colocou em outra trincheira, mas também a luta ambiental. Nesses anos, onde estava essa esquerda tradicional quando se votou e se discutiu o Código Florestal? Na transposição das águas do São Francisco, em Belo Monte. Então, assim, nós nunca sofremos tanto agressões e grandes projetos degradadores como nós estamos vivendo. Nunca no Brasil nós tivemos um ataque tão frontal e absoluto à legislação ambiental. Era sonho dos capitalistas há muito tempo destruir o Código Florestal, mas foi sobre a égide de um governo de esquerda, entre aspas, que se deu esse fato. Foi sobre a égide do lulismo que se deu a transposição das águas do São Francisco. Foi sobre a égide do governo petista que se deu Belo Monte e tantos outros, são muitos, né? A gente pode passar aqui um tempão falando nisso. Então é importante compreender que nessa alternativa também tem essa perspectiva.
E isso também explica, eu faço questão de colocar, porque muitas pessoas me perguntam assim, por que vocês, Soraya, por que o pessoal não abraçou Marina, né? Quer dizer, para a gente seria muito tranquilo abraçar a Marina como uma perspectiva de uma pessoa como Chico Mendes, que também traz a marca do socioambientalismo. Mas, quando ela se lança presidente, como candidata a presidente, ela coloca a questão ambiental no plano do acessório, ao continuar a afirmar a perspectiva do desenvolvimentismo, do crescimento e da distribuição de renda como forma. Isso é que nos fez afirmar um outro projeto, onde a questão ambiental tem uma centralidade e deve ter cada vez mais uma centralidade. Então, eu gostaria só de dizer isso, para falar, eu vou encerrar, o quanto também a questão ambiental teve uma centralidade na nossa campanha. A nossa campanha em Fortaleza, ela influenciou sobretudo os temas, e aí eu brincaria dizendo que eu acho que o nosso socialismo vem de bicicleta. Ele vai vir de bicicleta, eu não sei se vai ser os freios da locomotiva, mas ele veio e vai vir de bicicleta. Isso é uma brincadeira, mas na verdade, veja bem, o que está subjacente ao desejo do automóvel, a essa sociedade do automóvel? Tem muitas motivações, o status, uma série de coisas, mas tem, sobretudo na nossa sociedade, a grande motivação aí subjacente não é ter um monte de liga de metal e de borracha na garagem, é o desejo de movimentar-se, da mobilidade, é o desejo de poder se deslocar, de poder ir a determinados lugares. Então, o nosso socialismo vai ter que compreender esse desejo subjacente e mexer com esse desejo subjacente. E aí eu acho o grande acerto da campanha ao colocar uma proposta de mobilidade humana que animou muita gente a fazer o debate, a compreensão do debate, que não se trata tão somente de discutir, discutir a mobilidade como um direito humano. A gente não vai enfrentar a sociedade do hiperconsumo com uma visão asceta da sociedade, com a negação, mas pela compreensão do que tem de subjacente, de desejo e de legitimidade nesse desejo e a construção de alternativas indo ao encontro desse desejo. Eu acho que o socialismo se faz com alegria, com criatividade, com compreensão do que está subjacente e é legítimo no desejo das pessoas, né? E acho que é assim, compartilhando mundo, possibilidades, criando perspectiva, proposições criativas, afirmativas desse desejo que é legítimo, compartilhando esse projeto de sociedade. A partir de hoje a gente diz que desejou e fez uma campanha que não vai ser, nós não vamos ser assim quando a gente chegar no poder. A gente fez uma campanha que foi, desde hoje, aquilo que a gente queria ser para a cidade. Eu acho que, como socialistas, nós temos que começar a ser, desde hoje, o projeto que a gente quer para a sociedade. No jeito de se movimentar, no jeito de se alimentar, no jeito de compartilhar, de fazer a festa, de fazer a vida. Eu acho isso fundamental para o encantamento, que foi o que mais se rompeu nas últimas décadas, quando se fala em projeto socialista para a humanidade. Foi o encantamento que se rompeu. Pois é, esse encantamento que a gente tem que promover, essa capacidade de se reencantar por um projeto humanitário. E a gente só faz isso se a gente conseguir minimamente perfilar ele no real e a partir de agora. Nem que seja embrionariamente, nem que sejam pinceladas do que pode ser. É isso. Um abraço e a gente começa. Obrigado, Soraya. Então, a gente já, vou anotar aqui, nós vamos fazer um blocos de 4 a 5, né? E já estou aqui anotando. Vamos começar com o Renato, né? Eu não vou controlar o tempo de ninguém, mas a gente pede que as pessoas possam, como dizer... Bom, Renato, você é incontrolável.
Eu brinco muito, viu, Lovi, que eu vi 3 sujeitos que falam muito tempo. O Fidel, o Chávez e o Renato. Nesta ordem. Nesta ordem, exatamente. O Fidel eu ouvi ele falando 7 horas uma vez, né? O Chávez 4 e você 2 horas e meia, mais ou menos. Quando ele dizia assim, pessoal, vou concluir. Vou contar essa história, Lovi. Estava na campanha. Aí o pessoal, quando a gente, o dono da casa lá, do condomínio que estava fazendo, disse assim, pessoal, 10 horas da noite. Aí quando o Renato disse, eu vou concluir isso, pessoal, dá licença que eu vou embora. Eu sabia que a conclusão era outra palestra. Brincadeira, Renato, tu mesmo se controla aqui, tá certo? Depois o Renato, o Rafael, e vamos aqui em frente. Obrigado. Opa. Então, Michel, Soraya, João, né, todos nós aqui, eu queria, de fato, provocar o desenvolvimento de algumas reflexões que são muito caras a nós. Michel, esses estandartes que estão aqui, ladeando, né, o nosso espaço, são as 6 dimensões que nós utilizamos na construção do nosso programa de governo. A riqueza, território, poder, saber, bem viver e natureza. Porque nós queríamos, obviamente, e assim o fizemos, né, a própria Soraya já disse, estabelecer um diálogo com a sociedade que enfrentasse o desafio de ter uma agenda de curto e longo prazo, e que ela dialogasse com essas dimensões sociais. Portanto, quando a gente pensar riqueza, não é simplesmente a distribuição da riqueza existente, mas é como é que na cidade essa riqueza se constrói. O território, como é que o território ele é também criado e como é que a relação com o território, o poder, em que medida a gente pode superar as formas tradicionais de poder, inclusive das democracias parlamentares, o saber, para além do saber instituído, dialogando também com os saberes populares, o bem viver, tentando aí trazer para o urbano a influência do bem viver, né, e aí toda a discussão dos modos de vida e a natureza. E é nesse ponto que eu queria chegar da natureza. Nós somos herdeiros de uma tradição civilizatória que nos separa da natureza, né? As tradições filosóficas do mundo ocidental pós-século XVIII, 17 e 18, nos separam, né? A natureza é recurso, a natureza está a nosso dispor para a felicidade humana infinita, isso que a Revolução Verde fez, né? Olha, a natureza ela tem que ser domada, explorada. Não, estou falando ali, estou olhando aqui os agrônomos aqui, né? Vários agrônomos, estou olhando aqui que estão, né, pensando, esse termo vocês aprendem, né? A mesma coisa lá no pessoal da pesca. O que eu estou querendo dizer? Eu acho que é fundamental para nós defender, de fato, uma religação com a natureza. Só que aí entra, essa é a minha provocação. Aqueles que defendem isso, por exemplo, os companheiros lá do mundo andino, né, indígenas, defendem uma ressacralização da vida. A vida tem que voltar a ser sagrada nessa religação com a natureza. Eu fico às vezes assim, mas será esse o único caminho? Não é possível um caminho de uma sociedade em que o humano se reencontre com a natureza e não necessariamente seja por esta... Nada contra essa via, mas pensando... E aí entra a cultura. Em que medida nós podemos ter uma agenda de política que incorpore a cultura e que permita afirmar os somos natureza, a nossa relação com os animais, com a fauna, com a flora, com o ambiente, tudo isso. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a agenda do curto prazo. Essa talvez seja a questão mais difícil para nós. Porque a escala da destruição e a escala da resistência não se medem na mesma métrica. Não é? Se o IPCC estiver correto, não está batendo na canela não. Né? O negócio já está... Né? Isso que você falou, tá aqui. Então a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. O Brasil, essa semana, celebra a altíssima produtividade dos campos do pré-sal. Nós estamos falando em descarbonizar a sociedade. Então, há uma contradição da legitimidade política daquilo que nós nos propomos. Nós nos propomos a uma sociedade descarbonizada, portanto que ela invente uma nova matriz energética. Só que há uma legitimidade muito grande desta sociedade carbonizada. E aí, o tema do decrescimento, essa é a provocação.
alguns, por exemplo, você chega na América Latina ou na África, né, apresentar o decrescimento chega a ser ofensivo. Esse ano foi um ano de seca no Nordeste, por exemplo, né, em que no Ceará você teve mais de 130 municípios em estado de calamidade pela ausência de água. Portanto, é necessário investimento externo, inclusive para manter, claro, tem todo o debate aí que a senhora sabe melhor do que eu, das alternativas de convivência com o semiárido. Então, nós temos uma agenda difícil na América Latina e na África, porque nós queremos descarbonizar a sociedade, pensar novas maneiras de produzir riqueza, mas ao mesmo tempo nós temos que enfrentar a gigantesca desigualdade, a pobreza e a miséria. Tá? O cara diz assim, rapaz, agora que eu estou podendo comprar uma televisão, você está dizendo que que nós temos que reduzir o consumo? Portanto, a nossa agenda é mais complexa. Diz o seguinte, olha, óbvio que aqueles e aquelas, né, que estavam abaixo da linha da dignidade, claro que não se fala de redução de consumo daqueles que não tinham, obviamente, nada a consumir. E não se trata da quantidade que se consome, mas sobretudo daquilo que se consome, de como se consome. Então acho que como é que nós adaptaríamos o tema do decrescimento, né? Eu sei que isso é um tema importante para você, do decrescimento para a nossa agenda. E por fim, eu já falei demais. Só para você apresentar, nós divulgamos muito o texto do Louvi, que é um texto fundamental, que é o texto da planificação, que é um texto genial, acho que um dos melhores textos que apresenta, me permita, o tema do ecossocialismo, mas tentando dialogar. Portanto, eu só queria deixar essa dica de leitura, inclusive na frente do próprio autor, que é a planificação ecossocialista. Ele retoma um desafio grande para os socialistas, que é de como é que se planeja a vida, mas que a vida não seja só planejamento, e como é que se planeja a vida numa sociedade de outro tipo. Obrigado. O Rafael, depois o Guilhermar, viu, Guilhermar? Bem, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Sou Rafael, sou militante do partido, professor do curso de administração. Então, eu queria particularmente pedir uma indagação, uma interpretação sua em dois sentidos.